Bom dia, que a graça de Jesus esteja reinando no seu coração, poderosamente, ricamente. Muito bom estar novamente aí com os irmãos. Teremos uma manhã, continuaremos tendo uma manhã maravilhosa. O Espírito Santo de Deus está aqui, operando cura em corações, restaurando pessoas. Isso é uma felicidade, isso é um privilégio, né, Gabriel? Estarmos diante do nosso Deus, do nosso Pai e receber suas bênçãos, seu cuidado, seu amor. O mundo está em crise. Alguém já ouviu isso esses dias? Estamos em crise? Então, desde que eu era pequenininho, o mundo está em crise. Crise A, crise B, crise C, então isso não muda, tem crise. Muda a incógnita da crise, o N, mas a crise permanece. Qual é a maior crise hoje do planeta? Será que é o Covid mesmo, o maior problema, a maior crise? Será que é a ivermectina, se funciona ou se não funciona? Se a hidroxicloroquina é boa ou não é boa? Se a vacina vai funcionar ou não vai funcionar? Será que essa é a nossa maior crise? Acho que não é. Então a nossa grande crise deve ser a falta de comida, né? Os chineses estão querendo dominar o mundo para levar arroz lá para a China, porque tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas esperando comida. Será que é a falta de petróleo? Será que é a economia? Será que o Paulo Guedes vai dar conta ou não vai dar conta? Será que o Bolsonaro e o Lula vão se matar um ao outro, né? Dar uma espada para cada um? Qual é a grande crise? Temos muitas delas, mas a maior, na minha matemática, é a crise chamada paternidade. É a maior crise dentro da nossa igreja, dentro da nossa nação e possivelmente do planeta. Então estamos vivendo uma crise de paternidade já há algumas décadas ou milênios, se você quiser assim estender esse tempo. Maior crise, paternidade. Primeira crise é a minha crise como filho de Deus. Às vezes eu não me enxergo, ou nem me aceito como filho de Deus. Ele é Deus, tudo bem, Ele é poderoso, Ele fez as cachoeiras, Ele fez o sol, Ele fez as estrelas, mas Ele não é o meu Pai. Não que Ele não queira ser, mas eu me julgo indigno de ser chamado filho dEle. Então daí nós temos a segunda maior crise do planeta, que é a crise da filiação. Então nós temos uma crise de paternidade, que pode ser exatamente de não nos enxergarmos, né, que Deus é nosso Pai, e uma outra crise de não nos enxergarmos filhos de Deus. Abre parênteses, e eu até julgo que alguns não são mesmo, né? Eu olho e falo, o Tony não é filho de Deus não, porque ele fala isso ele está fora, aquele também não, e a gente anda com uma régua, né? Primeiro eu me meço e falo, estou fora, esse também está fora, aquele está fora, então estamos numa crise generalizada. A maior delas, paternidade e de filiação. E hoje é dia dos pais. E no Novo Testamento diz que só tem um Pai, e é o nosso Pai. Meu querido, e eu queria trazer primeiro no seu coração, de que você é filho, filha de Deus, e isso não muda, isso é irrevogável, isso independe do seu comportamento. Você que é pai, seu filho tinha 6 meses de idade, 8 meses de idade, 10 meses de idade, quanta coisa certa essa criança já tinha feito. Tem alguns que até com 18 anos ainda não fizeram muitas coisas certas, né? Mas vamos deixar ali nos 18 meses, 8 meses. Quanta coisa certa essa criança fez para que você dissesse, agora é meu filho. Não existe essa conversa, né, Lu? A Lu está com uma criança de alguns meses, e é filha, amada, mas nunca fez nada certo essa criança. Chora na hora errada, é inconveniente, incomoda, mas é filha. E vai lá dizer para ela que é a cara do papai. Não, é a cara da mamãe. E aí tem uma guerra, né, seu Tadeu? De que lado, quem parece com quem essa criança? Porque todos querem ser pais. Nós pecadores
gostamos, vibramos, nos alegramos com a paternidade. Imagine o nosso Deus. Toda a guerra do inimigo é de descentralizar, tirar, colocar em dúvida a sua filiação. Jesus foi batizado. E quando ele foi batizado, o seu pai, o nosso pai, disse: esse é o meu filho amado. Eu tenho uma reinterpretação desse texto, que eu acho que os autores economizaram e resumiram, mas eu acho que Deus falou mais de horas. Esse é o meu filho amado, ele é fera, ele é lindo, ele criou as estrelas, foi ele que criou cachoeira, estava tudo reto e ele inventou cachoeira, papapá e tal. Porque eu fiz cerimonial de bênção para os meus filhos, e quando a gente estava lá abençoando, declarando palavras, eu disse para os convidados: vocês podem estar cansados, mas eu estou abençoando meu filho, eu não me canso disso. E horas, Abineri? Horas abençoando. Imagine Deus. Deus disse: esse é o meu filho amado. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Segundo alguns estudiosos, todo judeu, ele faz um cerimonial de bênção para o seu filho. E segundo alguns estudiosos, Jesus talvez não tivesse passado por esse momento, por esse cerimonial, porque José ou se achou indigno de fazê-lo, ou talvez José já estivesse morto na data de o fazer. Então alguns estudiosos sugerem que talvez esse é o meu filho amado foi o cerimonial, foi a liberação, está liberado para prosperar. Abençoar é liberado para prosperar. Então naquele momento Deus liberou Jesus para o ministério. Coincidentemente, depois dali que começaram os milagres e começou realmente o ministério de Jesus. Mas isso são interpretações de estudiosos. Mas todos lá ouviram: esse é o meu filho amado. E aí Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Na tentação, qual foi a primeira palavra do diabo? Se. Deus falou: esse é. Que o diabo falou? Se és, manda. Minha interpretação do texto, tá? Jesus falou: olha, o se, vamos pegar, deixar fora da equação, fora da conversa. O se, eu não falo com você. Agora eu não vou mandar por causa disso, disso, disso. Ok, segunda tentativa. Se atira. O se, novamente, a gente não conversa. Não vou me atirar porque está escrito assim. Se, agora é o meu se, Se Jesus cai naquele se, não estaríamos aqui hoje. Ele teria perdido a guerra, porque foi assim que ele ganhou a guerra lá com Eva. Não é bem assim que Jesus falou. Deus falou, Não é bem assim. Eva falou: tem outra opção? Tem. Qual é? Essa opção. E aí Eva foi por aquele caminho. Jesus não caiu no si. E onde eu quero chegar com esse si, é que nós caímos nessa conversa. Nós caímos nessa pilha de não acharmos que somos filhos de Deus. Porque eu sou indigno, eu peco, eu erro. E tem coisas que eu peco de novo, e de novo, e de novo. E eu falo: ele não pode ser meu pai. Não pode ser. E essa é a guerra que o inimigo tem travado no nosso coração. E aí eu me distancio de Deus por não me achar filho e não achar que ele é pai. E daí a gente pode recorrer à parábola do filho pródigo, que como muitos estudiosos também dizem que aquele título está errado. Você sabia que aqueles títulos na Bíblia não existem no original? Aquilo foi quando montaram e aí colocaram alguns títulos para facilitar o entendimento. Então dizem que o certo seria a parábola do pai amoroso, a parábola do pai misericordioso. Aliás, o Cascaldi pregou esses dias lá para o grupo, falando sobre essa parábola do pai amoroso. E é interessante que o filho, depois de fazer tudo errado, ele lá longe, ele falou: está errado, os empregados lá vivem melhor do que eu, voltarei e direi ao meu pai: pai,
pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me pelo menos como um dos teus empregados. Ele ensaiou esse discurso. E a coisa mais linda que eu acho, é que quando ele chegou, ele não fez o discurso, porque o pai não permitiu. O pai não quer saber, o pai não quer saber do seu erro, porque você continua sendo filho, filha. Volta com o coração arrependido. E eu acho que Jesus se derrete diante do coração arrependido. Fala, vem, você é meu filho. Aí o pai não quis saber da bagunça, não quis saber dos erros. Que roupa é essa? Isso não é roupa do meu filho. Roupa diferente, sapato diferente, anel, fazer churrasquinho, mas não é com carne moída não, boi cevado. Vamos pegar o melhor que tem aqui, não é carne de pescoço, é o meu grande filho. E aí o outro filho, está errado, mas filho, o pai tentando fazer reconciliação, porque o filho mais velho falou, o teu filho, e o pai falou, o teu irmão, nós somos um corpo, vocês são meus filhos. Ele estava morto, ressuscitou. Então, dentro dessa parábola, nós nos encaixamos em várias coisas, né? Posso ser aquele filho rebelde, posso ser o filho religioso, corretinho, que joga pedras nos demais, no outro filho. De qualquer forma, está instalada uma crise de paternidade e de filiação. Meu querido, eu julgo você. Eu tenho uma régua para medir o quanto você é joia, o quanto você não é joia. Não caia nessa cilada, nem na minha e nem na do diabo, de botar essa régua em você, porque você é filho, ponto. Ponto. O meu filho não precisa provar nada para ninguém que é meu filho. Ele não precisa falar, não, ele é o meu pai, ele não sei o que. Às vezes ele quer até provar que não é meu filho, né? Fala, não, eu não conheço não, dá uma disfarçada. Mas ele não precisa fazer, não precisa da piruleta, não precisa escrever, não precisa fazer nada. É o filho, ponto. E por que eu tenho que dar tanta piruleta para mostrar para você de que eu sou filho de Deus? Não faça isso para mostrar nada para ninguém. Caminhe, fala, eu estou tranquilo. Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Tem algo errado? Bora corrigir. Não precisa ficar arrogante. Mas a paternidade não muda. Estão comigo? Você é filho de quem? Se é, vai lá no hospital então e tira o defunto de lá que acabou de morrer. Ore, não na ambulância, ore por ele sair correndo. Ah, não consigo. Então você não é. Isso são as nossas réguas. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Está comigo? Isso vai mudar quando? Você vai ser mais filho quando você acertar mais? Não. E por que temos tantos julgamentos? Pois bem, então, nós vamos caminhando, e aí a gente tem vários textos na Bíblia, Efésios 3, bora ler, Efésios 3. Hoje é dia dos pais, hein? Vocês sabiam que a coisa que mais me alegra o meu coração é de ser pai? Amo ser pai. Desde que nasceram. Antes de nascer eu não era pai, né? Desde que nasceram. Amo ser pai. Vibro. Levo ainda com muita responsabilidade, apesar de muita bagunça em casa. Mas muita responsabilidade. Sou pai. Eu acho esse o maior título. Melhor do que qualquer hierarquia que você quiser me colocar. Deputado é muito mal, né, cara? Algum título bom aí? Alguma coisa boa? Eu prefiro não esse título do que ser... Eu prefiro ser pai. Você é pai. Acho lindo demais. Efésios 3, 14. Por esta causa, me imponho de joelhos diante de quem? Do Pai. Presta atenção no tio aqui antes da gente ler a história. No Velho Testamento, Deus era chamado de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era chamado de
Jeová, tinha tantos nomes. No Novo Testamento ele é chamado de quê? Pai. Resumiu. Na minha teologia, a maior característica, o maior feito, o maior nome, a maior grandeza de Deus é: Ele é Pai. Que pai que quer mal para o seu filho? Nenhum pai quer mal para o seu filho. Salomão já entendia isso lá atrás. Falou: o filho é de A e de B, rasga no meio. Porque ele sabia que a mãe verdadeira ia falar: opa, eu quero metade do meu menino. Claro que não, deixe-o viver mesmo que seja com essa mentirosa. Salomão já entendia que a mãe, e o pai também, quer o melhor para o seu filho, quer que o filho sobreviva, quer que o filho vá bem. Mas ele tem uma dificuldade, ainda assim ele vai vencer. Ele não sabe bem matemática, será um grande escritor, um poeta. Não precisa ser excelente em matemática todo mundo, como também não precisa ser excelente em escrita todos nós. Mas o pai ainda assim vai vencer, vai superar. Ei, imagine o nosso pai, imagine o meu pai, quando o inimigo chega lá para me acusar. Puxa, esse Clésio aí não está com nada. E Deus fala: estou investindo nele, você não viu nada, estou investindo. Vamos lá para Jó? Deus tirou um coco do diabo. Falou: onde é que você estava? Você tem visto aí o meu servo, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Minha nota, ele vai acabar com você. Lembra que eu falei que o filho da mulher vai pisar na sua cabeça? Jó é um candidato. Mas também pode tocar. Eu acho que Deus estava, sabe quando o seu filho se forma numa grande universidade, ou sei lá, tira nota A em tudo, você mostra para os amigos, Nós temos alguns grupos de amigos e os pais mandam: se alegrem comigo, o meu filho teve tal conquista, é lindo demais. E Deus estava lá. Ei, você vai dançar, carinha, porque o meu filho vai acabar com você. Nós temos isso no nosso coração. Imagine o meu Deus. Volta lá para Efésios, vocês desviam muito o assunto, presta atenção. Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Esse Pai é o Deus Jeová lá de trás, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha que coisa linda. Toda a família toma o nome de Deus. A minha família tem o sobrenome Pena, que é uma brincadeira terrena, porque o nosso sobrenome é: nós somos de Deus. A nossa paternidade, a nossa filiação vem de Deus. Somos filhos do nosso Deus Pai. Então a gente já pode começar a misturar os assuntos. A paternidade espiritual, a nossa filiação de Deus, com a nossa paternidade terrena. Podemos e devemos, para que a gente desempenhe melhor o nosso papel como pais aqui na terra, como mães também. Mas hoje é dia dos pais, eu vou falar só pais, tá bom? Você que é mãe pode entender mãe aí a hora que você quiser, e deixa para eu não ficar meio perturbado com as denominações aqui. Pois bem, o nosso Deus é o nosso Pai, e toda paternidade então vem de Deus, de acordo com esse texto. Toda paternidade se origina de Deus, seja ela biológica, seja ela espiritual. Tem um livro muito bom que eu gosto muito, já o li há uns 20 anos atrás, conheço o autor dele, chamado Quem é Seu Pai Agora? Embaixo, uma geração clama por pais. Nós não estamos sabendo ser pais, não estamos sabendo ser filhos biológicos. Eu já volto a não saber ser filho biológico. E logo também não sabemos ser pais espirituais, e menos ainda filhos espirituais. Por isso a pergunta: quem é seu pai agora? Quem é que está cuidando da sua vida? Outro dia eu estava almoçando com o Tony, ele falou: eu vejo tal pessoa e ele é um seu pai, parece o seu pai. Porque é uma pessoa que cuida, quer cuidar de mim, quer me promover, quer me levantar, quer ir para frente. Voltando aqui nos filhos biológicos, porque às vezes não sabemos. Você que é criança, menos de 10 anos ou mais de 10 anos, pode escolher, ou que tenha 10 anos.
Às vezes eu me rebelo, eu falo, ele não sabe ser pai, ela não sabe ser mãe, por isso eu fico bravo, por isso eu estou batendo a porta do meu quarto, por isso eu me tranco, por isso eu me acho no direito de falar A ou B, de responder, de falar grosseiramente. Querido filho, querida filha, deseje ser filho, apenas se submeta. Colossenses 3 diz, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Tem uns versículos chatos na Bíblia, né? Né, Ana? E esse é um deles. Em tudo, mas não me deixa colocar aquela camiseta vermelha. Não ponha. Ah, mas eu vou no aniversário, ele quer que eu esteja 9 horas em casa. Chegue 8h30. Pai, eu voltei só para te deixar feliz às 8h30. Isso serve para os meus filhos também, viu? 9 horas é um bom horário. Me surpreenda, chega 15 para as 9. Chegam de madrugada em casa, rapaz. Tchalá vida. Como não sabemos ser bons pais biológicos, logo não estamos sabendo também ser pais espirituais. De conduzir pessoas, de orientar pessoas. De verdade, eu tenho visto jovens que lhes faltam orientação, falta paternidade. A pessoa bate cabeça para lá e para cá. Está andando numa floresta e parece que procura as árvores para bater cabeça. Papa, não tem alguém para dizer, ei, não faça isso não, que isso aí é horroroso. Mas o Senhor fez por isso mesmo. Eu já fiz, ficar batendo cabeça em angico, sabe o que é angico? Aroeira, pau-brasil, ficar batendo cabeça no pau-brasil, machuca e não derruba a árvore. Pare, caminhe reto aqui que vai ser melhor. Mas, como tudo está moderno, tudo está fast food, como tudo está ultra e o mundo mudou, é tecnológico, meu pai não sabe mais essas coisas e agora o mundo é assim que vive. Não é assim que vive. Não fique à caça de seguidores. Recebi uma mensagem, vi não sei aonde, uma mensagem muito jóia esses dias, falando que nem todo mundo que te segue quer o seu bem. Tinha uma onça correndo atrás de uma lebre. E era muito clara a mensagem, nem todo mundo que te segue quer o seu bem, entendeu? Não adianta a lebre parar, vamos bater um papo, tomar um suco? Vamos, já foi, já era. Quantos seguidores Jesus tinha? 70, né? Diz em algum lugar. E o que ele falou para os 70? Falou e alguns foram embora, ele virou para os 12. Vocês também não querem ir embora não? Estou dispensando os seguidores, não estou à procura de ser o mais visto, que mais likes. Quer ir embora? Pode ir embora. A quem iremos? A quem iremos? Não temos outra alternativa de vida. Lindão, lindinha, você também não tem outra alternativa hoje de vida, a não ser se recorrer à paternidade de Jesus. Voltando na sua paternidade biológica. Abinério falou uma frase essa semana, que Deus teve a intenção de colocar o homem como sacerdote da sua casa, certo, Abinério? Aprove a Deus, foi ideia de Deus, que o homem seja o sacerdote da sua casa. E ele deve ter os motivos para isso, que alguns nós entendemos e também não precisamos entender muito não. Só nos compete obedecer em tudo ao nosso Pai, ok? Então, aprove a Deus sermos sacerdotes, os homens serem o sacerdote. Logo, o inferno sabendo disso, vai colaborar com essa ideia? Vai guerrear contra essa ideia. Por isso esse monte de bagunça contra a vida do homem, contra o papel também da mulher. Porque se instalar uma bagunça em casa, caos, o mundo vai girar para o lado errado, já. Daqui a uns dias você vai sentir a terra parar e vai começar a rodar pelo outro lado. Nitidamente, de tanta bagunça que estão fazendo. E aonde é o principal elo? Aonde que vem a palavra pátria, padre, pastor, pai, tudo dessa palavra, de uma palavrinha.
E os grandes cabeças ideológicos maléficos do inferno sabem que se quebrar essa paternidade, essa pátria dentro de casa, esse pastor dentro de casa, acabou. Fica muito fácil então agora de reinar. Certo? Aquela história de que em terra de cego, quem tem um olho é caolho? Não, é rei. Quem tem um olho só vai governar, porque faz a bagunça e agora nós temos a solução. E aí eles vêm governar e vai conduzir a massa. Logo, devemos batalhar com todas as nossas forças, para que o sacerdote da casa esteja de pé, firme diante de Deus, e para que a família se submeta a essa ordem de Deus, de que há um sacerdote, há uma ordem, nós vamos lutar por ela. Por isso eu falei aqui há 3 semanas atrás, que algumas empresas, organizações e pessoas estão contra essa ordem estabelecida por Deus. Se estão contra, estamos em guerra, porque eu quero estar do lado de Deus, porque eu já li o final do filme. Deus vai vencer, eu quero estar com Ele, pronto, acabou. Se eu estou com Ele, quem está contra Ele está em guerra contra mim. Não podemos dormir. Você que é pai, naturalmente, biológico e até espiritual também, lute para a preservação da família. Por isso, homem, Deus te colocou como pai da sua casa, porque você é o valente. A sua sogra pode não achar, o seu filho pode não acreditar, a sua mulher às vezes coloca isso em dúvida se você é o valente, mas Jesus falou que antes de assaltar a casa, o que tem que fazer? Amarrar o valente. Quem é o valente da sua casa? É você, lindão. Abinério, quem é o homem mais forte da sua casa? O mais alto, o mais mega, o mais. Não é, Abinério? Sou eu, esse homem sou eu. Antes de mexer aqui, vai ter que passar comigo. Eu lembrei de uma historinha do Abinério, não vou contar para vocês não. Que veio alguém, mas eu vou falar, né, Nilson? Ele é meu amigo e continuará sendo, não é tão, mas alguém veio atormentar uma filha dele aí num episódio. Pode não sei o que, ele falou, não. O menino, não era namorar não, ela passou no vestibular, né, e veio acho que pintar, jogar ovo na cabeça. Aí viu o Abinério, né, 3,18 metros, daquele tamanho. Eu posso? Não. É o valente da casa. Não. Agora és tu, né, Rodolfo? Rodolfo é o valente dessa casa. Lindão, você é o valente da sua casa. Fala não. Não para quê? Para um monte de coisas. Para um monte de coisas. Não é só essas porcarias tecnológicas, não. Muitas ideologias. Muitas coisas que falamos, não tem problema, são raposinhas. Olha só, Ló estava muito rico, sabia? Estava tão rico que teve que se dividir de Abraão, porque era muito gado, os pastores brigando, Abraão, enxergando algo superior, falou, bora parar de briga, pode escolher, você quer direita, eu vou para a esquerda, eu acho que Ló escolheu a esquerda, viu? Não é nada induzido não, acho que Ló escolheu a esquerda e foi caminhando para onde? Sodoma e Gomorra. Ele chegou lá por quê? Por que ele saiu daqui? Rico, muito gado. Foi levando a sua família para onde não devia. Depois como é que tira a família do mundo? Difícil. Se você permitir que os seus filhos vão caminhando mais para perto de Sodoma e Gomorra, não tem nada a ver, é só um passinho. De repente fala, está tudo errado, vamos embora. Não vamos mais. O que os genros, futuros genros de Ló disseram? Você está com piada, você está com gracejo. A Bíblia fala, não é minha tradução não. E os meninos, ou os homens, não sei, pensaram que Ló estava com gracejo, porque Ló veio de noite e falou, olha, tem uns anjos na minha casa, falaram que vai tacar fogo em tudo isso aqui, vamos embora? A gente tem uma piada boa também, essa é uma piada, né? A gente sabe o mundo do papagaio, deixa eu falar para o senhor, vamos embora,
Não, foram embora. Ló foi embora apenas com 2 filhas e nem uma ovelha. Foi para lá de tanta riqueza, saiu sem esposa, com 2 filhas, nenhum genro. As filhas tiveram ideias sodomitas. Embora fazer filho com o nosso papai, só deu coisa errada. Você não pode permitir isso não, lindão. Você é o valente da sua casa. Não. Ué, mas não para quê? Para tudo que está errado. Seja pequenininho, seja grandão. Quer saber, o pequenininho você aceita muito melhor. Se eu te der um copo de leite com elefante dentro, você fala, não vou tomar, está sujo. Mas se é, uma asinha de um mosquito, você não vê e vai-se embora, né? A mentira, a coisa errada, ela vem pequenininha. E quando vê, eu sou um sodomita, pensando como um mundano, pensando como uma pessoa qualquer. Eu não sou uma pessoa qualquer, porque eu tenho um pai, eu tenho um título real. Eu quero agora então falar para meus amigos que ficam tirando coco de mim aí, vocês estão de brincadeira comigo, vocês ficam tirando sarro de mim de tanta coisa, mas não pode. Eu sou filho de Deus real, certo, Samuel? Você fica pegando o meu pé fazendo gracinha comigo, você está brincando com a pessoa errada. Porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do meu papai. E eu preciso encarar isso em casa de dizer não para um monte de coisas, porque os meus filhos precisam saber que além de serem meus filhos, que isso não é grande coisa, mas são filhos de Deus. E caminhem para isso. Logo, a nossa responsabilidade como pai é colocar, enraizar, concretizar no coração dos nossos filhos que eles têm uma identidade e um destino. Pai, essa é a sua responsabilidade. O meu filho não sabe muito, tal. Você precisa buscar isso diante de Deus. Mas chegou no estágio que eu não tenho mais conhecimento. Peça ajuda. Semana passada eu liguei para uma pessoa. Falei, você pode me dar uma ajuda? Um dos meus filhos precisa de orientação e eu não tenho conhecimento para. Eu só chego até aqui. Você pode me ajudar? Você conhece? Claro. E aí foi ter um tempo com um deles para tentar ajudar. E eu fiz isso também com os outros, em outras épocas. Chamei amigos aqui, que estão por aí. Bora me ajudar com meu filho, porque eu não consigo. Você pode me ajudar? E a gente precisa fazer isso, viu, pais? Daí vem a palavra hombridade, de ombrear, que nós vamos nos ajudar. Eu escutei uma frase num filme esses dias dizendo, quando é questão de criar filhos, todos os vizinhos são responsáveis. Falei, olha que frase interessante. E assim era até 30, 40 anos atrás, agora não mais, né? Se eu chegar e falar, ioiô, você está fazendo errado com essa menina bonita aí, o ioiô já vai encrespar comigo, fala, está pensando o quê? Eu sei, o ioiô não faz isso não, viu? Vou falar outro, né? Se eu chegar para qualquer pessoa e falar, olha, você está criando errado seu filho, você tem que ter tal atitude, está pensando que é o quê? Eu sou o pai, aí nessa hora fica valente, né? É nessa hora que eu preciso falar, peraí, está me ajudando, porque quer o melhor para minha casa, quer o melhor para minha família. Pois bem, voltando lá, que Deus teve a intenção de colocar o homem como sacerdote, e daí a guerra do inferno para que isso seja desmantelado, para que isso caia, para que isso vá por terra. Porque se isso for por terra, por isso a gente tem muito trabalho com as famílias, trabalhando primeiro com os homens. Se isso for por terra, o inimigo ganhou. E daí quais são essas armas do inimigo para tirar o foco do homem de ser o valente, de ser o sacerdote da casa, de ser o pai dentro da casa? São N alternativas. Pode ser dinheiro, pode ser promoção, pode ser um status religioso, pode ser N distrações. E claro, tem aí essas notícias do inferno de que, homem não é homem. É uma ideia. E eu já falei que outro dia, ideias, cada um tem a sua ideia que quiser. Mas biologicamente, não muda. Porque se essa ideia está certa, Deus errou.
E Deus errou quando mesmo? Foi só naquela vez lá do... Não teve, né, Francisco? Deus nunca errou. Deus não erra. Deus não errou quando me fez. De verdade. Quando eu falo está errado, eu estou afrontando a sabedoria, a autoridade, a supremacia de Deus. Deus, obrigado. Obrigado. Você consegue acreditar que eu consigo ser grato pela minha careca? Vocês não têm noção. Eu consigo, Tony. Outro dia eu estava vendo aqui. O outro dia que eu preguei, aí eu recebi, estava vendo lá. O meu filho falou, que careca que brilha, hein? Eu falei, pensa numa coisa brilhosa, chiquitosa. Não é, Tony? Obrigado, Deus. Obrigado. Tá certo que isso pode ter outras causas, viu? Deus não me fez careca. Eu nasci careca, mas tive cabelo por alguns 20 anos aí. Então isso aí pode ser outros efeitos, né? Estresse, má alimentação, sei lá o quê. Mas eu sou grato. Sou grato do jeito que sou, a personalidade que tenho. Não fico sentado em cima dos meus erros e falando, nasci assim, vou morrer assim. Não, eu quero melhorar, viu, Gabriel? Você pode pensar, cantar é uma delas. Eu quero aprender. Até o César veio colocar o microfone na hora do louvor. Eu falei, se for, eu vou ajudar a cantar. Depois você se acerta com o Gabriel aí. Vou atrapalhar. É uma pena. Deus te fez, lindão, desse jeito, com dons, com qualidades, com habilidades, e você fala, não tenho habilidade. Se você falar isso, é uma desonra a Deus. Deixa eu falar uma historinha para você. Há uns 4 anos atrás eu fui chamado para ministrar no encontro de homens lá no Rio de Janeiro. E aí me pegaram lá no aeroporto, me levaram, era numa chácara bonita tal. Eu não conhecia ninguém. 2 organizadores já tinham me visto no outro encontro lá no Rio, e aí me convidaram, lá eu estava. Beleza, 140 e poucos homens lá no local, a gente ia ficar sexta-noite, sábado, domingo, eu ia ministrar todo fim de semana. Tá bom. E aí o tema do encontro era honrar a Deus. E eu fiquei matutando, orando, eu falei, como é que honra a Deus? Como é que desonra a Deus? Tá bom. Antes de eu começar a pregar, falei para o organizador, falei, queridão, eu queria pedir um crédito para você de 5 minutos. Ele falou, não, você vai ministrar o fim de semana inteiro. Eu falei, ok, mas eu vou começar de um jeito que precisaria da sua interferência e me mandar embora. Me dê 5 minutos de crédito, depois Ele, tudo bem. E aí, começou lá, aí foi passar o microfone para mim, fez vários elogios para mim, papapá. Falar nisso eu quero falar do pastor de ontem, viu, Rose, se você me lembrar, que eu achei aquilo muito lindo. Mas aí ele pegou, fez vários elogios, né, que não sei o que, passou o microfone para mim. Eu falei, obrigado pelas palavras, realmente está sendo muito bom, prazeroso viajar pelo Brasil, ministrar para os homens, despertar os homens, e eu gosto disso, porque eu gosto de pregar para gente importante, ou para alguém que será importante. E aí vendo essas carinhas aqui, não tem ninguém importante, nem ninguém que tenha pretensão de ser, eu fico até desanimado de vir para um encontro desse. Nem sei porque me convidaram para vir aqui pregar, porque eu gosto de pregar para gente importante, ou que será importante, que não é o caso. Aqui eu estou vendo, e fui, eu falei, quando 2 ou 3 se levantarem, eu falei, produção, brincadeira. Mas eu fui controlando. E aí um falou, não. E aí eles começaram a pipocar, porque eu fiquei uns 2, 3 minutos, tateando até onde eu podia ir, né? 140 contra 1. E aí eu comecei a reverter a minha fala. Eu falei, a melhor forma de você desonrar a Deus, não é você ficar lá na praça gritando, Deus não existe, Deus... A maior forma de desonrar a Deus é viver fora do projeto dele para a sua vida.
E quando o inimigo diz que você não está com nada, você é um homem banana, você não serve para nada, você começa a desonrar a Deus e acreditar nessa palavra. Então, se vem um desconhecido lá de São Paulo e prega aqui para vocês que vocês não estão com nada e você acredita, está desonrando a Deus. Não aceite a minha palavra e nem a palavra do inimigo. Você é amado de Deus. E aí eu comecei a ministrar e foi muito jóia. Outro dia eu fiz isso aqui, no acampamento de adolescentes. Alguns se levantaram. De verdade. Eu não sei quem estava lá desses garotos aí, mas fui chamado lá, o Dadá que estava organizando, e do mesmo jeito, chegamos lá, era o acampamento de adolescentes, acho que 8 a 10, 8 a 12, eu não lembro, é por aí, 8 a 12, e aí o Dadá falou, o Clésio e a Rose estão aqui hoje, e a Rose vai ficar aqui embaixo e vai falar com as meninas, e o Clésio vai subir e vai pregar só para os meninos. Nossa, os meninos deram pulo, nós somos homens, não sei o que e tal, E aí subiram. E aí subimos e eu comecei do mesmo jeito. O Dadá de novo fez uns elogios, papapá, e eu falei, obrigado tal, e é verdade. Estou gostando de viajar, de pregar para os homens, mas aqui, para que me chamaram? Um bando de menino feio, não está com nada, não tem futuro, papapá. E foi pá. E aí um pegou e ficou de pé e começou a discutir. Eu falei, rapaz, olha você aí, rapaz. Eu fui chamado aqui para falar e você fica discutindo comigo. Ele falou, e você que é careca? Isso é golpe baixo, isso não vale. O menino não sabe nem brigar, ele tem que ler as regras da guerra. E eu consegui inverter. Você é amado de Deus. Não deixe alguém de fora falar, você não está com nada. Você é um feio, você é um bobo, você é inadequado. Porque é isso que o inimigo quer falar. Pai, não seja a voz do inimigo para o seu filho. Dizer que ele não está com nada, que não tem futuro. É o contrário. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. A minha filha falou outro dia, pai, conheci uma pessoa que é igual ao senhor, pensa que os filhos dela é o máximo, igual ao senhor, pensa que os seus filhos podem tudo, sabem tudo. Eu falei, mas são mesmo? Os meus são super-heróis, são fera, e continuarão sendo. E aí eu queria encerrar, eu me perdi em tudo aqui que eu queria falar, porque vocês entraram em assuntos que não devia. Anteontem, ministrar numa igreja lá em São Paulo, na igreja do pastor Abe Uber, na Paz Church, e tem um pastor lá, mega ultra blaster, ele fica falando isso para todo mundo. Ele fala, a gente entra na igreja, ele pega o recepcionista e fala, vem cá, está vendo esse irmãozinho aqui? Pensa num homem incrível, pensa num homem que é mega blaster, esse rapaz aqui, ele é tudo de bom. Aí entra, está vendo esse casal aqui? Nossa, vocês são incríveis. Aí ele foi almoçar com a gente, lá num lugar, e ele... Rapaz, esse casal, às vezes eu fico olhando para eles, o pastor falando, eu fico meia hora, eu falo, deve ser ET. Eu acho que eles são de Júpiter, porque eles não são da Terra de tão bons. E ele fica falando isso o tempo todo. O tempo todo. Não, ele é muito bom, ele é de Júpiter, ele é não sei o quê. E ele foi encerrar, e ele agradecendo as pessoas, aí a pessoa que nos hospedou, ele falou, eu estava pensando aqui essa semana, quem é a pessoa super incrível, a mais incrível, a top, que poderia receber o casal de pastores e colocar na casa deles, e aí me veio o nome dessa irmã na cabeça, nossa, você é incrível, o tempo todo. Pai, esse é o seu papel, isso é o que Deus fez com Jesus, esse é o meu filho amado, e isso foi o que Deus fez em toda a história, com tantos outros homens de Deus. Tem um homem, Gideão, que estava lá, de medo, malhando o trigo na hora errada, do jeito errado. O Senhor é contigo, ó homem valente. De valentia não tinha nada até aquele momento. Mas Deus já sabia, a hora que eu injetar um ânimo nele, ele vai ser valente. Pai, seja o incentivador da sua família. Seja o encorajador, seja a porta de entrada, não seja um Ló que vai caminhando para Sodoma e Gomorra, seja um homem diferente como Josué. Vocês querem ir fazer bagunça igual seus pais fizeram, servir outros deuses? Vão, se lasquem, é minha tradução, tá? Quebrem a cabeça lá no pau de aroeira.
mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então você, valente, tem que bater no peito e falar, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dar um toquezinho só para as irmãs. Minha querida irmã, minha lindinha, dê chance, espaço para que o seu marido seja o sacerdote da sua casa. Você pode dizer, mas você não sabe com quem eu casei. Você já casou. Entendeu? Você já se casou. Por isso, Jennifer, linda, veja bem com quem você vai casar. Veja bem. Preste atenção. Não case só porque é bonitão, lindão e papapá e tem 10 mil seguidores. Não, tem que ser um homem de Deus, porque ele vai conduzir a sua casa. Querida irmã, dê chance. Dê chance. Mas não chega para ele hoje e fala, bom, já que o pastor falou, então agora está com você. Não quero mais saber e vamos ver até onde vai. E a hora que der errado, eu já sabia, tá vendo? Papapá, e depois me liga falando que está errado. Não, minha querida, trabalhe para que dê certo. Não torça contra. Tem gente que pós a eleição continua guerreando contra. Acabou. Aquele foi eleito, você tem que torcer para esse cara fazer certo. Ele é o piloto do avião. Eu vou torcer para dar errado. Você vai se lascar junto. Tem gente torcendo para o Brasil dar errado. Que lasqueira de bobeira. Não pode fazer isso não. Da sua casa, vou torcer para dar certo. Querido marido, vou falar como Sara. Senhor meu marido. Para você, Lu. Senhor meu marido, eu estou devolvendo o seu direito de ser o sacerdote dessa casa. E que o Senhor te abençoe e te conduza. E eu serei uma contigo. Dê espaço para ele, tá bom? Se ele não exercer bem, continue orando. E não, continue orando. Porque a sua guerra não é comigo, é com Deus. Fala, Deus, é ele, mas não está certo. Não brigue com ele, não, brigue com Deus. Gostei dessa. Não brigue mais, viu, Meire? Não brigue mais com seu marido, brigue com Deus. Com ele você nunca briga, né? Que Deus te abençoe. Querido homem, parabéns. Você que é pai, você que não é pai, queira ser pai. Você nasceu para ser pai. Você que é homem nasceu para ser pai. E quer saber, essa é a maior idolatria da terra. Quando você, homem, é chamado de pai. Porque pai é um só, pai é só ele. E eu tenho o privilégio de ser chamado pai. Cara, isso é muito gostoso. Muita responsabilidade, muita alegria. Mas é muita responsabilidade, sim, sem doer. Você já viu o pé de mamão chorando para dar mamão? Vai nascer mais um mamão. Não, está chovendo, está sol e ele está dando mamão. Você, pai, vai produzir hombridade sem doer. Que Deus te abençoe ricamente. Seja um grande pai. Conduza a sua família, não para Sodoma e Gomorra. Conduza a sua família para o centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você.